signo de Aquário, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aquário. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, tô rouca. E o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, te convido a assistir os outros signos do mapa, do seu mapa de nascimento, Lua, Sol, Ascendente, Vênus, Júpiter, signos fortes. Isso ajuda a complementar a sua leitura, traz um entendimento maior. Eu, por exemplo, ultimamente tenho mais me identificado com as leituras do meu ascendente do que do meu signo solar. Claro que também bate, mas são aspectos diferentes. O ascendente é aquilo que você já aprendeu, que você já trouxe, e você consegue ter uma visão melhor das estratégias, do que você precisa fazer. O signo solar são desafios do seu aprendizado. O seu complementar oposto também, as coisas que você precisa desenvolver. Por exemplo, o meu complementar oposto é Sagitário. Então, as qualidades de Sagitário eu não tenho desenvolvidas, eu estou desenvolvendo. Não é um aprendizado, é assim... por exemplo, o Sagitário gosta muito de se divertir. Eu sou uma pessoa mais fechada, mais quieta. Então, algo que eu venho para... É diferente de um aprendizado psicológico, por exemplo, que é o signo solar. O outro ali, ó, vamos desenvolver um pouco essa vontade de sair, sabe? São esses aspectos. O signo descendente traz a nossa sombra, coisa que a gente precisa ver. Enfim, tem tanta coisa para falar de astrologia. Eu misturo também a astrologia nas leituras, nas minhas lives, toda quarta-feira, às 19 horas, eu falo dessas questões ligadas à astrologia. Estou falando... Última live eu falei de Plutão, que representa na psicogenealogia mortes muito difíceis. Uau, a sacerdotisa como fundo do deck. Vou comentar já sobre essa carta. Bom, enfim. Na leitura particular, eu uso a astrologia, a constelação, neurociência para reorganizar o sistema nervoso, faço alguns movimentos sistêmicos com a constelação, apometria, porque muitas vezes é um trauma de uma personalidade, não necessariamente da ancestralidade. Bom, o fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem aqui a alta sacerdotisa. Gente, é para mim uma das melhores cartas do tarô. Ela traz, tem um momento assim de uma inação, de não conseguir ir, mas é assim, é uma busca pela perfeição. O caminho, ele tá sempre aberto. Só não realiza as coisas se vocês não quiserem, se o aquariano não quiser. Uma coluna preta e outra branca representa o equilíbrio entre luz e sombra, entre o masculino e o feminino, entre ânimos e ânima. Tem muito, muito conhecimento, tem um domínio da situação. Tá? As coisas só não acontecem se o resultado só fica bloqueado se o aquariano quiser. Tá? Ou seja, depende muito de você. Aqui é o fundo do deck, é o resumo da leitura. A gente volta a falar disso daqui a pouco. Bom, só que a gente inicia a energia central com 2 de paus. Lembra dessa expressão? Parado feito um 2 de paus? Tadã, 2 de paus. Mas é uma carta que pode falar também de uma pausa, de uma paralisação para planejamento. Recalculando rota. Uma reflexão, assim como a sacerdotisa também traz reflexão. Aqui ele traz um pouco de confronto de projetos, de situações inesperadas, mas os obstáculos são superáveis. Talvez tenha aí algum atraso por burocracia, alguma coisa assim, porque 2 de paus é pausa, mas é uma pausa para reflexão. O único problema é você ficar parado nesta pausa, parado demais. Você parou para refletir,
Mas aí você paralisou, ficou na não ação, na zona de, não é zona de conforto, é no medo mesmo, assim, tá? E aí a gente precisa olhar para isso. Na sequência, o valete de copas, que é a confiança, a sinceridade, a dedicação, a harmonia nos caminhos, se tem uma motivação bem intencionada, uma renovação de vida, porque não tem um peixe ali, ó, renovação, além das emoções. Então, tem um planejamento, tem uma renovação, e disso tem muitos frutos aqui. Aqui tem um 10 de ouros. 10 de ouros é assim, dá para vender o seu legado, que vai sobrar para os filhos, netos, bisnetos, parte financeira também. Na sequência, o 3 de copas, desculpa, 3 de paus. 3 de paus é negociação, é inovação. Tá vendo que a carta tem um sol e ele tá olhando para esse sol, para o horizonte? É uma carta aqui também, ó, o 2 de paus tá olhando para o horizonte, mas tá planejando. O 3 de paus tá mais amarelo, o sol já tá crescendo. Então ele já tá indo em direção a esse movimento que foi planejado. Ainda tá bem no começo, né? Então ainda tem uma negociação, novas oportunidades, tá lá fazendo os acordos numa sociedade, por exemplo. Valete de ouros, na sequência, nossa, quanto tá, 2 valetes. O valete é uma carta jovem, o valete de ouros, assim como, ou pajem, assim como de copas que saiu aqui. A única coisa é que aqui a gente tá falando de emoções, a gente tá falando de uma renovação de vida, porque tem peixes, né, o elemento, o peixe que representa a fartura, representa a renovação, representa a vida, aqui representa a matéria, os recursos. Então, são novos projetos, os caminhos estão abertos, novas oportunidades, novas realizações em breve. Então, tá caminhando, não só tá caminhando na ação, porque os elementos paus falam de ação, mas esse movimento de ação traz também recompensas financeiras. Gente, desculpa a minha voz, eu tô um pouco rouca. 3 de copas é a comemoração, vai vir bastante comemoração em relação a tudo isso que você tá fazendo, parabéns. Só não tá batendo aqui, porque, mas enfim, vamos entender o que é isso aqui que tá acontecendo. E na sequência, o 9 de ouros. 9 de ouros é assim, é o usufruir. A felicidade é sorte, mas é o usufruir, é a recompensa de todos os seus esforços. A cor da roupa, dourada. Você usufrui de tudo que você... É recompensa, sabe, do que você trabalhou? É a solução de todos os obstáculos, é a harmonia, dinheiro, e você aproveita isso. Só tomar um cuidado um pouquinho com vaidade, que essa carta também sugere isso. Na sequência, a gente tem o 9 de paus. 9 de paus é disputa, rivalidade, obstáculo. Então você começou a brilhar, começou a fazer, começou a chamar a atenção. Aí vem, eita, nós, sempre tem, né? Disputa, rivalidade, obstáculo, conflito, atrasos. Tá vendo como tá olhando desconfiado ali, ó? Tem coisa na espreita. E aí já bate a angústia, já bate o desespero aqui, o 9 de espadas, você é atormentado, inclusive, uma carta de aflição, inclusive lágrimas, discórdia, sofrimento, inclusive durante o sono. Você não tem paz nem para dormir, às vezes tem insônia, tudo. Porque algo acontece aqui, tem uma disputa aqui, tava indo tudo tão bem, né? Mas ainda assim tem uma... Aqui é o próprio naipe, eu acho, de copas. Existe aí um impulso do universo trazendo uma superação, um alívio, né? Tem um impulso do universo para que você consiga
equilibrar isso aqui. Vamos só clarificar essas cartas aqui. Ó, no fundo do maço, no fundo do deck, a gente tem o mago. O mago, repara que ele tem todos os recursos na mesa, né? Ele tem a espada, que é o pensamento, o astucioso, as emoções, a moeda. Ele tá segurando o bastão, que é a ação. Ele tem a lemniscata sobre a cabeça, que é, assim, possibilidades infinitas. Tudo florido, um fundo amarelo de prosperidade e abundância. Roupas, vermelha, que é o prazer, branca, que é conectado com a espiritualidade. Então ele tem todos, absolutamente todos. Espiritual, material, financeiro, emocional, mental, todos os recursos para sair dessa situação. Só que ele vai ter que escolher. Uma das mãos tá para cima, outra para baixo. Eu vou para lá, eu vou para lá. É essa que é a questão. Então, vamos entender melhor um pouquinho essas cartas de desconfiança com o fundo do maço aqui, que é o mago, tá? Já vou colocar essa carta de volta, mas só para eu entender, vamos clarificar primeiro. Que desconfiança é essa que tá te deixando aflito, né? Que tá indo tudo tão bem. Oi, amor, meu gato. Clarificando, por gentileza, 9 de paus e 9 de espadas. É uma aflição grande, viu? Não é assim, de o as ou 2, não. É uma aflição grande. Clarificando, por favor. 9 de paus e 9 de espadas. Carta da âncora, mais uma carta, por favor. Questões familiares. Casa, família. Família. Cachorro, gato, galinha. Documentos, segredos ligado a um homem. Eita! Carta do Sol, que vai trazer a clareza, vai iluminar se alguma coisa tá em segredo, alguma coisa oculta, que tá te deixando aflito, ou que te deixará, né? Lembrando que a leitura, ela é atemporal, significa o quê? Que para algumas pessoas, essa situação já aconteceu, para outras está acontecendo, para outras ainda vai acontecer mais para frente. E tem mais um outro fator que a gente às vezes esquece de falar, eu mesmo esqueço de falar nas leituras, é que depende do histórico de vida, como que eu lido com essa situação. Depende de como foi a minha infância, depende de como eu fui criada, depende das minhas crenças limitantes ou não, depende de se eu sou terapeutizada, ou seja, se eu já consegui trabalhar as minhas dores da infância, por exemplo, se eu tenho um histórico traumático, se tem obstáculos ou se tem questões que vêm da ancestralidade ou não. Então, tudo que sai na leitura vai ressoar diferente para cada pessoa, mesmo que sejam do mesmo signo, né? No começo, a leitura, ela traz as dificuldades, traz os obstáculos. Então, eu estou tentando clarificar o obstáculo para ver o que a gente pode fazer para entender melhor que obstáculo é esse, o que a gente pode fazer, quais são os caminhos para chegar à solução, ok? O sol vai trazer a clareza. Mais uma carta, por favor, para clarificar que situação é essa na família. Eu vou usar um outro baralho mais fofoqueiro. Esse aqui, ele não me dá... Carta da montanha, parece um negócio sólido, grande. A âncora, ela confirma a situação, ela, sabe, ela ancora, confirma a situação inversa. Então, tem uma questão de documentos, de segredos ligado a um homem. Essas questões vão vir à tona e não é coisa pequena, não. Vai... Fofoca, vamos ver. Clarificando, por gentileza, o 9 de paus e o 9 de espadas. Ai, eu esqueci de pedir autorização para acessar o inconsciente de vocês. Por favor, peço autorização para entrar na energia de vocês. Fiquem até o final, porque no final a gente traz as soluções aqui. Todo começo é assim, né? Que é a parte boa, a parte ruim. A gente começa com o bloqueio para trazer a solução. Sai a carta dos cristais.
É um cristal negro. Essa carta, ela traz a intercessão de um mestre, de um mentor, de um guia a favor do aquariano. Então tem aí uma proteção espiritual. Sai aqui Menorá, que é a luz maior. Então tem proteção espiritual. Ok? Muito bem. Reforça a sua fé de qualquer forma. Sempre, né? As orações elevam a nossa frequência vibratória. E sai a carta pulseira de ouro. Fala de acontecimentos românticos. Tem a questão da familiar, né? Tem que a gente viu aqui, da casa. E tem também questões afetivas. Para algumas pessoas pode ser uma coisa ou outra, para outras as duas situações. E a intervenção da justiça, a balança, que fala de assuntos pendentes, de papéis pendentes, herança. Lembra que aqui saiu documentos? Pode ser herança para algumas pessoas. Eu vou colocar a justiça, que é Palas Atenas, intervindo aqui a favor. A Palas Atenas aqui é justiça divina, tá? Então, os documentos ali podem estar ligados a esses aspectos. Vamos tirar primeiro os dados astrológicos. Mas você tem os recursos para sair dessa situação. Vai depender de você. Aqui também é um conhecimento profundo do seu inconsciente. E vai depender de você conseguir sair disso. Da situação que for. Sacerdotisa também traz isso. Signo de Áries, que é um signo de ação. Casa 10, trabalho e nó do sul. O nó do sul, ele fala de aspectos que estão em aberto, que precisam ser encerrados, às vezes questões familiares, qualquer assunto que esteja pendente. Interferindo no seu projeto. Casa 10 é casa de sucesso, de carreira, de trabalho, mas é também o norte. Ali que tá... Meu pai, tem uma mosquinha. Na casa 10 tem o norte, o azimute. Ali que estão o seu direcionamento na vida. Então, para chegar no seu propósito, nos seus direcionamentos na vida, no seu nó do norte, é necessário encerrar os ciclos do nó do sul. Para chegar no seu nó do norte, que é a cúspide da casa 10, você precisa encerrar os ciclos do nó do sul. E aqui tem uma energia de Áries. Pode ser alguém de Áries que você está lidando, mas pode simbolizar também a ação, o movimento para sair disso. Por quê? Porque Áries é signo de fogo. Para sair disso, para finalizar este processo. Então, qual o aprendizado, por favor, para o signo... Nossa, caiu 4. Vamos lá. Aprendizado para o signo de Aquário. Rainha de paus, valete de paus, rei de ouros, 5 de ouros. Ô, meu pai. Bom, 2 cartas de paus e 2 cartas de ouros. E são duas, olha que interessante, são 2 cartas totalmente contraditórias, assim, água e óleo. O rei de ouros é o toque de Midas, que é onde ele toca vira ouro, tem esse aprendizado. E tem o 5 de ouros, que é a carta da humilhação financeira. Porém, humilhação de recursos. Porém, essa carta, esse 5 de ouros, mostra a pessoa lá mancando e a outra cega na neve, do lado de fora da igreja. Mas olha o vitral da igreja, 5 moedas ali. Porém, mostra uma incapacidade de pedir ajuda.
tem a capacidade, você consegue sair dessa situação, vai lá, bate na igreja, pede ajuda, consegue transformar tudo isso, toda essa situação em dinheiro, em progresso, mas tem aí assim, eu não consigo pedir ajuda, não consigo sair dessa situação, é uma carta de humilhação financeira. Na sequência aqui a gente tem junto, né, nessa tiragem, a gente tem a rainha de paus, que é a rainha do movimento, da ação. Na mitologia grega, ela é Penélope. Penélope, ela manteve o reino sozinha, segurou ali com mão de ferro, né, manteve todo mundo vivo, tudo funcionando, tudo prático, comida, tudo, enquanto o rei viajou para ajudar na guerra de Troia. A guerra durou 10 anos, então por 10 anos, tá vendo que a roupa dela é amarela aqui, de ouro, que ela aguentou o tranco lá. E ela é a bruxa do tarô. Ela tem um gatinho preto aqui, ó, no pezinho dela, né? Então, o aprendizado é segurar as pontas, é sair dessa dificuldade aqui financeira, porque tem muito progresso, tem muita ação, mas tem... Desculpem. Mas tem aqui... alguma coisa que ligada à família, herança, documentos, relacionamentos, que te tira um pouco do eixo, do prumo, da sua visão financeira, né? Então você vai precisar se reinventar ali, tem um aprendizado em relação a isso. E o valete de paus é uma carta de início de um movimento, de um início de ação. Sabe uma energia de um adolescente? Não no sentido de maturidade, não, no sentido de vamos lá e vamos fazer, vamos acontecer, lealdade. A rainha de paus é a rainha da fidelidade. Então você tem que... olha aqui, ó. Entendi. Aquarianos que estão com problemas familiares ligados a traição, amorosos ligados à traição. A rainha de paus é a rainha da fidelidade. Enquanto o rei estava lá na guerra de Troia, ela foi fiel ao povo e foi fiel ao marido. Ela é o símbolo da lealdade e da fidelidade. Então, aqui é a posição de aprendizado. Então, tem que aprender essa fidelidade. E aprender a mexer os seus pauzinhos, digamos assim, a se dedicar, né, nesse... É uma carta que fala de promessa, também essa aqui, em promessas importantes para o futuro. É uma carta assim, sabe aquele jovem empolgado, leal, dedicado, pensando no futuro. Então, talvez seja esse o aprendizado. E aí vai te levar, de repente, a uma humilhação financeira ligada a essa questão de traição, para que você aprenda a transformar essa situação em ouro, em moeda. Olha lá, a traição colando no signo de Aquário. Perceberam isso aqui? O Sol vai clarear aqui essas questões familiares. Vai colocar tudo no ventilador. Energia do bloqueio para o signo... Já caíram duas aqui. Para o signo de Aquário. Ó, vai ter briga. Vai ter briga. Ai, eu não gosto dessa carta, mas enfim, vai ter briga. 5 de paus. É como se estivessem tentando tirar o que é seu por direito divino, ou, lembra que a leitura pode estar espelhada, você também pode ter participado aí de tirar o que é dos outros por direito divino, 5 de paus. É uma carta que fala assim numa reunião, pode ser discussão, não briga física, né? Mas que você consegue superar essas barreiras, esses bloqueios. Porém, ela caiu na posição do bloqueio. Eu pedi quais os bloqueios para Aquário. Essa briga aqui vai ser um bloqueio, viu? É uma carta que fala que você precisa... É uma recuperação da sua autoestima. É uma briga para a recuperação da sua autoestima. E o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros é uma carta de movimento rápido. Ele é assim, prático, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Vai, faz. Tem uma certa resistência para chegar no que precisa, no desejado, mas tem perseverança. Ele vai de pouquinho, devagar, ele chega. Porém, tá bloqueado, não tá chegando.
Vamos clarificar aqui, vamos fofocar. Que briga é essa? Aqui que tá no bloqueio. Me fale mais sobre essa briga, esses 5 de paus. Tem ajuda da espiritualidade para a vitória. Lembrando que a espiritualidade vai agir na justiça divina. Então veja se a justiça divina está a seu favor. Como assim? Depende das suas atitudes. Se elas forem corretas, né? A justiça está a favor. Aqui é uma justiça, uma vitória que vem depois de um certo sofrimento, mas tem intervenção divina. A carta da cruz. Opa, caiu metade do baralho, não dá para aceitar. Mais uma carta, ó. E tem gente que é traiçoeira, viu? Cuidado com quem você tá lidando. Muito cuidado. A carta da cobra. A cobra aqui é uma carta de desgaste, de estresse, de traição. A âncora confirma. Chegou meu ajudante. Vem, feijãozinho. Não, não fica na frente. Ai. Nossa, ele apagou. Vou ter que editar o vídeo. Carta do jardim, que é o equilíbrio dessa situação toda, né? Fala de um grupo maior de pessoas e sai a carta da foice. Essa situação precisa ser cortada. Então, às vezes, vem uma briga aí para que a situação seja cortada, digamos assim. Eu precisei pausar um pouco o vídeo e voltei agora, e aí houve um movimento aqui na bandeja do próprio campo morfogenético, onde fecha-se um ciclo do nó do norte ao nó do sul, ligado a questões financeiras. Tem a intervenção da justiça divina, aqui, da providência divina. Envolve questões familiares. O sol ali vai clarear a situação, vai ficar clara, mas tem alguma traição ligada a aquário. Pode ser que o próprio aquariano... Voltando, tem alguma traição ligada aqui ao aquariano. Pode ser que o aquariano tenha sido traído ou sem querer prejudicou alguém, né, que se sentiu traída, enfim. Adapte a sua realidade, inverta os papéis se for necessário. Lembrando que é uma energia, uma leitura coletiva. E isso, claro, que não ressoa com todo mundo, porque são muitas pessoas, muitas energias. Vamos tirar agora cartas para o inconsciente do signo de Aquário. Deixa eu devolver para o maço. Inconsciente. A temperança. A temperança é meio tombada, né? A temperança, ela fala de uma proteção de Arcanjo Miguel aqui, sim. Tem questões emocionais envolvidas. Tem o coroamento, né? Ou seja, a devolução do seu eu. Também tem uma coroa ali no sol, aqui no fundo, aqui, neste lado da carta. Do seu ego, da sua coroa. Ela tá com o pé na água, indicando que a gente precisa trabalhar essas emoções, jogando água de um copo para o outro, também indicando a necessidade de reciclar esses sentimentos. É uma carta assim de conciliação, de perseverança. Então isso está no seu inconsciente, a necessidade de fazer uma conciliação, de uma trégua, de harmonia, de superar os obstáculos. É uma carta também que tem assim a espiritualidade ajudando, mas você vai precisar colocar em ação. Por isso saiu aqui energia de Áries. Não adianta estar isso aqui no seu inconsciente, eu gostaria muito de resolver essa situação, fulano se sentiu traído, tal, mas se você não agir em função disso, né, é uma carta lenta, é uma carta de
precisa transformar essas emoções e colocá-las em ação. Todos esses sentimentos que você tem vontade de transformar, ligados provavelmente à traição, a situações financeiras, situações de herança. No seu inconsciente você clama pela justiça, que a justiça seja feita. Então faça, né? Você vai ficar bem melhor com isso no seu coração. Passado consciente, o que está no seu consciente no passado? Olha que interessante, saiu o arcano do carro. Isso é passado, consciente, já aconteceu e você tem consciência disso. Tinha o arcano do carro, ou seja, um movimento na sua vida. O arcano do carro, ele fala de movimento e que a gente escolhe esse movimento. E você escolheu. Você provavelmente fez escolhas ligadas à ilusão, você estava iludido, o Cavaleiro de Copas. É o Dom Juan aqui. Pode ser uma ilusão no sentido romântico ou não. Pode ser aqui, como seu caso é de família, pode ser algo fraternal. E depois você teve a clareza. Você talvez tenha feito alguma escolha direcionada a sua vida baseado em ilusões, que podem ser ilusões internas ou externas, mas isso já está claro, já está consciente para você. Bom, o negócio está feito, né? E agora? Como que eu resolvo? Como que eu conserto isso? Como que eu vou minimizar os estragos, digamos assim? Resultado esperado. Nossa, 8 de espadas. 8 de espadas é uma carta de medo. É uma carta onde a pessoa se coloca nessa situação. Uma situação de conflito, de fracasso, de erro. Onde você perde o seu poder pessoal. É uma carta de dor, só que ela sai invertida. Então, provavelmente, você vai conseguir superar essas dores, esse erro. Tem uma assim, vamos consertar esse equívoco, vamos resolver. Isso é muito nobre do aquariano. Parabéns. Vamos tirar mais uma carta para o inconsciente, para conversar com essa situação aqui, que é a energia central do jogo. Oh, meu pai, o mago. O mago, lembra que eu botei de volta, porque ele era o fundo do maço, e aqui tá o fundo do deck. Fundo do maço numa tiragem, ali é da geral, né, a leitura geral. O mago tem todos os recursos, só que tá invertido. Então, você não tá conseguindo resolver, você não tá conseguindo agir. Aqui, né, vamos superar, vamos pedir desculpa, vamos resolver, vamos, sei lá, se tem documento aberto, coisas pendentes, vamos deixar tudo bonitinho, todas as claras, vamos, né, você tem essa vontade, mas de alguma forma você não age, você tá bloqueado na ação. Por quê, hein? Me deu dor de cabeça. Nossa, esse bloqueio. Por que o mago tá bloqueado? Bloqueado não, tá invertido. Tá ao revés, porque não consegue agir, não consegue resolver, não consegue tomar o caminho correto. Olha lá, o arcano do carro, o arcano movimento, decisões. Tem uma mulher. Por alguma mulher você não tá conseguindo tomar essa decisão. Mas, caiu a carta da luva. Carta da luva. Fala de conhecimentos passados, um amor, uma perda, um detalhe que marcou a vida no passado. Então tem coisas em abertas aí. O que faz com que o aquariano não tome as atitudes? Uma situação delicada. Me deu um aperto no peito. Quando é uma leitura particular, gente, a gente vai buscando os outros decks para clarificar, vem as informações. Como é uma leitura geral, é um assunto delicado, existem conhecimentos passados, envolve uma mulher, tá, mas a gente não consegue deixar nos detalhes numa leitura geral, uma leitura particular, sim, né? Porque aqui são muitas energias e para cada um vai ser uma situação. Medos e temores. 4 de paus.
Nossa, uma carta boa. Por que tá com medo do 4 de paus? O 4 de paus é uma carta de harmonia, de aliança, de paz. Então, eu sinto que tem não sei se é culpa, medo, vergonha de ir lá, pedir desculpas. Aqui é a carta de paz, de controlar, de administrar os obstáculos, reorganizar a situação. Mas acaba virando público, né? Tem mais pessoas envolvidas, então não sei. Para algumas pessoas pode ser culpa, medo, vergonha. Eu posso até colocar aqui energia de culpa. Vamos ver se para alguns aquarianos ressoa isso, enfim. Porque para cada um, novamente, como eu expliquei, pode ser uma situação. Influências externas. 2 de espadas. Ó, está cego. Aqui é uma carta de disputa. É uma carta de rivalidade, disputa, momento difícil e é isso. Deturpação de fatos. Talvez você esteja com uma visão limitada sobre o que, eu vou colocar Mercúrio, sobre o que realmente está acontecendo, porque tem influências aí de familiares, de um homem. Então, talvez você esteja olhando a situação por um viés. E quando o Sol clarear as informações daquela cobra que saiu aqui no começo, e você fala, minha nossa, estava enganado. E aí você entrou nessa disputa aqui, mas porque tinha influências externas, e você não... Deturpação de fatos, incluindo questões emocionais, e você não conseguia ver a situação com clareza, e pode ter tomado atitudes erradas. E é muito claro que é em relação a dinheiro. Olha a cor das cartas aqui. Em relação a dinheiro. Poxa vida. Resultado esperado. Depois colocam tudo no ventilador. Você vai ter que trabalhar a tua força. Viu que ela caiu meio assim, né? Vai ter que trabalhar a sua força, o seu poder pessoal, o seu poder de escolha. Coragem para falar, bom, errei. Ou erraram comigo. Vamos lá resolver isso. Não vamos deixar a situação pesar, né? Vamos tentar, não sei. Mas vai ter que ter coragem. Arcano da força. É uma carta de equilíbrio, de conquista, de coragem mesmo. Não tem outra palavra. De você dominar os seus desejos, enfim, né? Mas o tempo todo a justiça divina tá olhando para fora ali, ó. Voltou, Júnior? Não. Voltando, vamos agora tirar uma runa como resumo da leitura. Uma runa para o signo de Aquário. Algiz. Algiz é proteção. A sua proteção e sentido de defesa estão com toda a força. Aliados a estes fatores estão a sua resistência física, seu crescimento espiritual. Então, isso aqui é um aprendizado mesmo. Todos esses elementos trarão muito progresso. No entanto, esteja preparado para este momento de crescimento que vai exigir muitos sacrifícios em todos os sentidos. Por isso, tenha autocontrole e integridade. Algiz alerta para energias estagnadas. Então, assim, cuidado com o 2 de paus, né? Ficar parado. Que aí você pode gerar um fracasso ou desistência de cumprir seus objetivos. Alerta para a saúde, sociedades duvidosas, lembra, saiu a cobra, e pessoas aproveitadoras. Então, tem esse alerta também. Vamos tirar agora 3 aconselhamentos do oráculo do poder da Lua. 3 aconselhamentos para o signo de... Caíram 2, para o signo de Aquário. Pede para você aqui mergulhar na jornada do saber, ou seja, conhecimento em relação a algo maior que aí você não estava vendo. Conecte com a sua ancestralidade. Ó, o fundo do maço tem a ver com questões de criança interior ferida. Ligado à ancestralidade, se conecte com seus ancestrais. A jornada do seu saber, ou seja, o seu crescimento e evolução espiritual, que daí vem a sua libertação. É um processo de aprendizado aquariano. Gratidão, curta, comente, compartilhe. E a gente se vê
na próxima.